Obrigado, desembargador-presidente. Saudar toda a corte, a ilustre representante do Ministério Público, doutora Caroline, saudar a ilustre relatora, doutora Adriana. Excelências, esse caso, ele trata, como bem dito por doutora Adriana no seu relatório, sobre a aplicação do artigo 57D, que veda o anonimato durante a campanha eleitoral. E essa vedação, na parte final do caput, ele fala, inclusive, por meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica, que veda justamente esse anonimato, ou seja, inclusive para aplicativos semelhantes ao do WhatsApp. Então, trata da aplicação, da subsunção desses fatos. E os fatos, Excelência, são incontroversos. O vídeo não tem qualquer identificação de quem foi o responsável pela produção daquela mídia. As mídias que foram transmitidas claramente têm caráter difamatório, atentam contra a honra e a dignidade do candidato da recorrida, inclusive citam as hipóteses de crime, lavagem de dinheiro, desvio de recursos, usam a imagem que ficou conhecida no jornal, no Fantástico, cadê o dinheiro que estava aqui, que associa casos de corrupção e de desvio de dinheiro. Então, o conteúdo em si, não se tem dúvidas de que é claramente atentatório. Os recorrentes não negam o fato de que efetivamente compartilharam, mas alegam que, como foi possível identificar no grupo de WhatsApp que foram eles que transmitiram as mensagens, os vídeos, não estaria caracterizado o anonimato. E aí a ponderação que nós trazemos, que foi acolhido pelo juiz de primeiro grau e no parecer da ilustre representante do Ministério Público, foi o que é esse anonimato? Na leitura dos recorridos, da sentença do Ministério Público, não é a impossibilidade completa de se descobrir quem fez essa propaganda irregular. Nós fizemos uma comparação. Se uma pessoa estiver distribuindo panfletos apócrifos e alguém consegue flagrar essa pessoa fazendo essa distribuição de panfletos apócrifos, porque houve esse flagrante, afasta o anonimato? No nosso entender, não afasta. Da mesma forma, acontece com o WhatsApp. A pessoa utiliza dos seus grupos privados para transmitir uma mensagem irregular, ilícita, porque por esses meios dificulta-se a identificação de quem foi o responsável por aquela transmissão irregular. Então, nós fizemos esse paralelo do meio físico, do meio real, para o meio digital, para mostrar que a conduta é semelhante. E a finalidade do artigo 57 é justamente tolher esse tipo de escamoteamento, vamos dizer assim, de ocultação da identidade do responsável pelas mensagens. Não é pelo fato de ter sido flagrado que se desconstitui o anonimato. Porque, senão, se for esse o entendimento, o artigo 57D ele é inaplicável. Porque basta a pessoa dizer, não, quando eu fui flagrado, você soube que era eu. Sim, mas você agiu de modo a impedir, de modo oculto, e de impedir para o conhecimento geral que era você o responsável pela transmissão dessa mensagem. E aqui, Excelências, tem um detalhe que é relevante, porque as pessoas que foram representadas, elas eram diretamente relacionadas ao candidato adversário da coligação recorrida. Eram cargos comissionados, pessoas de confiança, indicados pelo então prefeito interino, que fizeram de forma orquestrada a distribuição desse conteúdo e não colocaram em redes sociais que poderia identificar a sua identidade. Fizeram isso justamente pelo WhatsApp, porque ali eles não poderiam, em tese, ser identificados ou teria mais dificuldade de ser identificados. Então, Excelências, em resumo, é essa questão. Eu fiz questão de vir fazer sustentação, porque é um caso que nós reputamos relevante, até mesmo para a construção de entendimento, porque
justamente o aplicativo WhatsApp, pela forma que ele se estrutura, ele possibilita essa transmissão de forma indevida de mensagens ilícitas e a proliferação dessas mensagens ilícitas. Então, nem sempre vai ser possível, obviamente, a justiça responder a esse tipo de ilícito, porque tem dificuldades operacionais óbvias e conhecidas de todos. Obviamente, a justiça não vai interferir nos meios de comunicação das pessoas e na livre manifestação, mas o caso não se trata disso. O caso se trata de servidores públicos comissionados, pessoas de confiança do adversário, do candidato recorrido, que se articularam para propagar mensagens ilícitas, difamatórias, atentatórias à dignidade e à honra do candidato da nossa Constituinte, e por isso é o caso, claro, no nosso sentir, de incidência do artigo 57D e de combate, por mais que tenha dificuldades, por mais que tenha situações que sejam inviável a identificação dos responsáveis, mas nesse caso foi possível identificar os responsáveis, foi possível mostrar o elo, a finalidade eleitoreira da distribuição desse conteúdo ilícito, dessa propaganda. Então, para situações como essa, nós entendemos que deve ser aplicada e deve ser mantida a disposição do artigo 57D e que, claramente, no seu parágrafo 3º, prevê justamente a aplicação de multa, e foi essa a sanção, além, obviamente, do que a Polícia Federal vai investigar no âmbito criminal, porque a contratação de pessoas para distribuição de conteúdo de mensagens na internet, além de constituir esse ilícito, quando há anonimato, também constitui um ilícito criminal que há de ser apurado pela Polícia Federal para se evitar esse tipo de ocultamento e de campanha feita fora da transparência, fora da luz, do debate público necessário. As críticas devem acontecer, é importante, mas isso deve acontecer à luz do debate público e da sociedade. Então, Excelências, por isso pedimos a manutenção da sentença, o acompanhamento do parecer do Ministério Público, até para que a gente possa constituir uma luz, um caminho claro, e acredito que esse é um caso específico que possa se identificar e mostrar para a sociedade que quem é flagrado de forma anônima e com intenções eleitoreiras de prejudicar e de tirar o debate do espaço público, principalmente cargos comissionados, servidores relacionados aos agentes políticos, eles têm que ser sancionados e a legislação prevê essa hipótese justamente para aplicar em casos como o presente. Por isso, Excelências, ratificamos o pedido de manutenção da sentença e agradecemos a oportunidade de debater com Vossas Excelências. Obrigado, doutor Caio Vitor. A relatora, a doutora Adriana Magalhães, como vota Vossa Excelência? De início, importa destacar que o presente